O título da mensagem de hoje é A Preparação Final. A Preparação Final. E nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo número 5, versículo número 8. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículo número 8. Todos já encontraram? 5, versículo 8. É um versículo do Sermão da Montanha, Mateus 5, 8. É um versículo do Sermão da Montanha, que também é conhecido como as Beatitudes. E ali está escrito quem são os bem-aventurados. No Sermão da Montanha, contrariamente a toda a lógica do mundo, quando a gente reflete sobre o Sermão da Montanha, a gente vê que o que Jesus disse não vai de acordo com a lógica e com o pensamento deste mundo, né? Porque ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E, segundo o que se passa nesse mundo, né, aquelas pessoas que ele alinhou ali não são consideradas como bem-aventurados. Mas eu quero focalizar no versículo número 8, que diz o seguinte: bem-aventurados o quê? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Outras traduções dizem: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito bem. Então, o que nós vamos verificar aqui? Nós vamos verificar o que nós fazemos na preparação para o Natal e vamos ver em seguida. Vai ser uma mensagem curta hoje, porque depois nós temos lá o nosso lanche e o nosso tempo de companheirismo. Mas o que acontece é que a preparação final é algo bem mais profundo do que a gente pode imaginar. Muito bem, todos nós sabemos que o Natal está próximo. Então, até os últimos momentos, antes do Natal, o que nós estamos fazendo? O que nós fazemos até os últimos momentos antes do Natal? O que a gente faz em casa, por exemplo? A preparação para o Natal. A gente prepara a casa para ficar bem bonita, não é isso? A gente prepara a casa, né? E nós fazemos isso para poder realizar a celebração do Natal. Isso é uma maravilha. A gente prepara a casa, reúne a família, isso realmente é uma maravilha. Agora, o que nós temos a fazer, o que nós fazemos para o Natal? Em muitas casas, as pessoas limpam a casa todinha, né? Inclusive, a gente até pode ver que muitas pessoas estão realmente fazendo uma limpeza geral para preparar para o Natal. As pessoas reorganizam as coisas para ter a casa bem bonita, né? E nós preparamos o quê? A árvore de Natal. Tem uma porção de gente que vê a árvore de Natal como algo pagão, como algo do mundo, mas a árvore de Natal é um símbolo. Ela é simplesmente o símbolo. Nós não adoramos aqui a árvore de Natal. Quem nós adoramos é Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente vê esse tipo de coisa, o que importa é imaginar o que a gente vê ali na árvore de Natal. Uma porção de caixas de presentes, né? Se a gente imaginar que aqueles presentes não acrescentam nada para a nossa vida espiritual, tudo bem, mas é uma maneira da gente expressar a nossa gratidão de umas pessoas para as outras, uns com os outros.
Porque a nossa maior gratidão é o presente que nós recebemos do Pai, que é Jesus Cristo. Então, ninguém aqui adora a árvore de Natal, mas a árvore de Natal, como um símbolo, né, ela diz muita coisa. Inclusive para as crianças, quando a gente cria os nossos filhos e os nossos netos no caminho do Senhor, a gente explica para as crianças que o que é mais importante é a celebração de Cristo. Muito bem. Inclusive, essa semana eu vi uma postagem no internet que foi um negócio que me chamou a atenção. Eu não sei nem onde é que foi, não sei se foi no Brasil ou em algum outro lugar. Alguém postou uma porção de fotos no internet sobre a natureza. Sobre a natureza. Árvores lindas, as diferentes cores das árvores, árvores amarelas, árvores vermelhas quando chega a época, quando chega aquela estação, árvores verdes. Então o cara postou ali uma porção de coisas referentes à natureza. Aí o que me veio à mente, meu Deus do céu, como eu já preguei aqui uma vez e ilustrei o que se passou lá no Canadá, né? A pessoa adora a quem? Adora a natureza ou adora o Criador? Então, essas distorções que existem pela cultura que nós carregamos, a cultura ocidental, essas coisas, se não são bem entendidas, Natal é a melhor oportunidade para a gente esclarecer às pessoas qual é o sentido do Natal. Né? Nem é os presentes que a gente troca como uma maneira de expressar nossa alegria na celebração, mas também não é essa coisa de nós adorarmos a natureza. Mas tem muita gente que adora a natureza por não conhecer exatamente qual é o sentido da vida. O sentido da vida é a gente adorar o nosso Criador e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, são 3 etapas que a gente usa na preparação para o Natal na nossa casa. A primeira etapa é limpar a casa, como falamos. Nós cuidamos de mover os móveis, né? E quando nós movemos a mobília, muita gente faz a rearrumação da sala para ficar bem bonita, para achar um lugar onde armar a árvore de Natal, etc. Mas quando nós movemos a mobília, os lugares onde geralmente a gente não limpava, o que acontece ali quando a gente move a mobília? Aquele pó, aquelas coisas que estavam por debaixo, nos lugares onde a gente nunca limpou ou raramente limpou, aí aparece a sujeira. Então, a segunda etapa é a gente cuidar de limpar aquele pó, cuidar de limpar tudo aquilo que está sujo e, na verdade, a limpeza realmente que se deve fazer é uma limpeza não superficial. Se eu limpar superficialmente os lugares onde estavam sujos, o que vai acontecer? Vai ficar muito gritante o lugar onde a gente limpa sempre, está sempre brilhosinho, e o lugar onde a gente não limpa sempre, se só passar ali uma vassourinha, vai se ver claramente a diferença entre aquilo que se faz sempre, limpar o ambiente, né? Em comparação com aquilo que não se faz sempre. Isso diz muito respeito a um paralelo com a nossa vida espiritual. Então, depois que a gente limpou, uma limpeza bem profunda, arrumou, ficou tudo muito bonito, etc., aí vem a redecoração. Quando a gente redecora a casa, né, a lareira às vezes torna-se o lugar onde a gente esconde as coisas que não... Aquele lugar escondido ali da lareira geralmente é onde a gente guarda as coisas que não se tem lugar para guardar em outro ponto, então esconde ali na lareira, etc. Mas o que acontece na verdade é que o que for escondido ali e for inflamável, o que vai acontecer quando acender a lareira? Pega fogo. Vai pegar fogo. Eu estou aqui fazendo paralelos no que diz respeito à nossa vida espiritual. Então, isso é a segunda parte. E o que se faz com as janelas? Aqui a gente preparou, ficou bonito, a gente nas janelas coloca aquelas luzes, aquelas velas ali, né? Com o sentido de quê? De chamar a atenção das pessoas que passam, que aqui é um lugar
bonito. Isso aqui não é um lugar feio, isso aqui é um lugar bonito. Aliás, nós somos privilegiados porque o nosso santuário é um santuário pequeno, mas é muito bem cuidado, é muito bonito. E nisso aí, depois, na hora que a gente vai avançando na decoração, aí tem o quê? Tem aquela toalha linda de Natal para botar em cima da mesa. Não fica bonito? A gente, ontem ali nas mesas, ali no nosso Fellowship Hall, a gente tinha ali as mesas arrumadas, muito bem arrumadas. A irmã Graça, que esteve aqui ontem, hoje ela não está, mas ela decorou tudo, botou as decorações, para mostrar que, para nós, aqui o lugar onde a gente vem adorar a Cristo é um lugar que deve estar bonito, bem arrumado, e assim a gente faz na nossa casa, preparando para a reunião certamente com a família, né? E essa toalha linda de Natal é outra coisa que a gente não usa sempre. Outro paralelo com a vida espiritual. A gente bota a toalha de Natal muito linda, mas depois geralmente a gente usa uma toalha o quê na mesa? Usa uma toalha normal, que não tem lá grandes atrações. Mas tudo isso aí, né, diz respeito às coisas que a gente deve buscar para que o ambiente, para que esse ambiente influencie na nossa vida com a beleza especial da celebração de Natal. E quanto à árvore de Natal? Quando a árvore de Natal é armada, o que a gente põe? As luzes, os adornos da árvore de Natal, não é isso? E aí, quando as luzes são ligadas e os ornamentos são preparados e muito bem colocados, quem é que a gente tem o prazer de chamar para ajudar a arrumar a árvore? Os nossos filhos, os nossos netos. As crianças não ficam felizes na hora que vão lá para botar o presente. Aí as crianças ficam curiosas, cadê o presente? Qual vai ser o meu presente? É a grande oportunidade que os pais e os avós têm para falar do melhor presente, para esclarecer às crianças que tudo isso é simbólico, porque na verdade quem nós adoramos é o Senhor. Então, a árvore fica uma coisa muito bonita e muito especial aos nossos olhos. O brilho que traz a árvore de Natal é um brilho incomum, né? O brilho, falando das lâmpadazinhas ali. Mas quando nós embrulhamos os presentes e preparamos os presentes, também há um momento de muita excitação. As mulheres são as que gostam mais de empacotar os presentes, colocar os presentes muito bonitos, etc. Tudo de forma simbólica. Agora, eu pergunto a vocês, é só isso que representa a preparação do Natal para nós? Ou é algo mais? Será que a preparação do Natal é somente os adornos, as coisas simbólicas, ou é algo mais? O que vocês acham? Muito mais. As coisas simbólicas são bonitas aos olhos, aos nossos olhos. Mas o que importa saber é o seguinte: o que é bonito, o que é excelente aos olhos de Deus na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos refletir nesse momento. Então, essa mensagem de hoje vai falar a respeito da nossa preparação do Natal, não é? De como é que a gente se prepara espiritualmente para o Natal. Nós temos passado desde que começou o Advento, a gente tem buscado isso, viver a preparação do Natal para o aspecto espiritual da celebração do Natal. Então, isso é o melhor que a gente pode fazer. Então, Cristo quer nos preparar para Ele. Cristo não quer nos preparar para somente as celebrações que existem entre nós, entre as coisas simbólicas. Ele quer algo muito mais profundo. Ele quer nos preparar para Ele. E a verdade disso é que quando a gente chega a Jesus Cristo, quando a gente chega aos pés de Jesus Cristo, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele ali é o primeiro momento, é o primeiro estágio da nossa preparação para a vida eterna. A gente tem estudado aqui intensa e intensivamente a carta aos Romanos, né? E a carta aos Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala de toda a nossa jornada, desde o nosso processo antes
de chegar a Cristo, que a gente está carregando aquele saco, aquela ilustração do nosso estudo bíblico, aquele saco que a gente carrega nas costas, que pesa tanto que a gente chega a ficar arqueado. E quando a gente então chega à cruz, aquele peso, quando a gente confessa o Senhor como Salvador, aquele peso sai das nossas costas. Mas aí nós começamos a jornada o quê? Que jornada é? É a nossa jornada de preparação espiritual para o dia que o Senhor voltar e para o dia das bodas do Cordeiro. Eu fico imaginando como é que vai ser lindo o dia em que se realizar as bodas do Cordeiro. Isso é uma coisa muito linda. Então, essa é a preparação que o Senhor quer que a gente faça. E o processo de santificação que acontece naqueles altos e baixos da nossa vida, mas sempre caminhando para cima, quando nós estamos em Cristo, né? Aquilo é a nossa preparação para a eternidade. É aquilo que Jesus Cristo quer para nós. Então, como Deus quer que nós preparemos o Natal real, nos preparemos para o dia em que nós formos ver Jesus Cristo face a face. Como é que Ele quer nos preparar? Ele quer que, a primeira coisa que Ele quer é que haja pureza ou limpeza no nosso coração. Que o nosso coração esteja puro, que o nosso coração esteja limpo. Né? Limpo, não só as mãos, mas o coração nosso esteja limpo. Então, essa limpeza de coração, ela se passa exatamente quando a gente busca a palavra do Senhor para crescermos espiritualmente, quando a gente busca oração, quando a gente busca o cumprimento de um mandamento que é amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Ele não quer que a gente ame uns aos outros assim superficialmente. I love you. I love you, posso dizer I love you da boca para fora. Mas o que vale é o que sai da nossa boca, mas está no profundo do nosso coração. Aquilo é o que vale. Então, quando a gente diz, eu te amo, mas quando a gente diz aquilo do profundo da nossa alma e do nosso coração, aquilo faz uma diferença na vida das pessoas. Como Jesus Cristo fez toda a diferença na nossa vida. Imagina se Jesus Cristo não tivesse vindo. Será que somente o dilúvio, para começar tudo de novo, será que só aquilo teria resolvido? O que aconteceu depois do dilúvio? Né? Começou tudo de novo, o pecado continuou a existir, né? Os efeitos do pecado continuaram a existir. Então, aí a solução definitiva do plano de Deus foi enviar o Filho dele, o Filho unigênito, para que então, em Jesus Cristo, a gente faça parte de outro reino. Não faça parte mais do reino da terra, mas do reino da luz, do reino de Deus. E esse conflito que existiu durante toda a jornada, desde o início da humanidade, esse conflito entre a carne e o espírito, esse conflito existiu sempre por quê? Porque está lá escrito que o reino de Deus vai ser conquistado. Está lá escrito que o reino de Deus vai ser conquistado facilmente? Não, o reino de Deus vai ser conquistado como? A força. Mas será que é a força à base das armas? Não é a força à base das armas. Enquanto que a lógica do mundo é guerrear para poder mostrar força. Nós somos mais poderosos. Isso não é a lógica de Deus. O reino de Deus se conquista por intermédio da força do Espírito Santo, obrando nas nossas vidas e obrando no meio da comunidade e obrando no mundo, mas por meio do amor de Cristo. É por meio do amor que se pode conquistar as pessoas para o reino de Deus. Então, nunca foi prometido que essa terra seria o melhor lugar para viver, mas foi prometido sim, que na vida eterna, lá, nós não enfrentaremos nem lágrimas, nem choro, nem dor, porque lá nós vamos estar eternamente, não haverá dia e noite, nós vamos estar a todo o tempo debaixo da luz, que é a glória do Senhor resplandecendo na Nova Jerusalém. Então agora, voltando lá
do versículo 8, nós vamos ver as 3 partes desse versículo em que se desdobra a caracterização daqueles que são bem-aventurados. Bem-aventurados, né? Ou abençoados. A outra tradução para bem-aventurados é a palavra abençoados. Quando diz lá, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, a primeira palavra que a gente pode examinar nesse versículo é a palavra bem-aventurado ou a palavra abençoado. E no original grego, essa palavra significa o mesmo que ser afortunado. Quando a gente diz uma pessoa afortunada, é uma pessoa abençoada. Ou seja, no linguajar comum nosso, entre os humanos, significa ser feliz. Né? Na nossa conversa do dia a dia, na nossa conversa no meio dos amigos, na nossa conversa na família, no meio da família, é muito difícil a gente encontra-se, mas a palavra mais usada não é abençoado ou bem-aventurado, a palavra mais usada é feliz, ser feliz no sentido bíblico, não no sentido de ser feliz com as coisas temporais, mas ser feliz dentro das coisas espirituais, ou seja, o sentido abençoado é um sentido espiritual da palavra que no senso comum a gente usa como feliz. Mas se for ver o que é ser feliz dentro do conceito das pessoas que estão afastadas de Deus, não traz o mesmo significado. O que traz felicidade para as pessoas geralmente? É quando está tudo bem, é quando tem uma família, boa, quando tem os filhos encaminhados, os netos encaminhados. Eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque muitas pessoas até usam aquela expressão, eu sou uma pessoa muito feliz, eu nasci num lar cristão. Não é muito comum falar isso? Eu nasci num lar cristão. Nascer num lar cristão é um privilégio, mas não é só nascer num lar cristão que leva a pessoa a cumprir os propósitos de Deus, o que mostra a importância do papel dos pais e até dos avós no sentido de criar as nossas crianças atualmente, nos dias de hoje. Então, Jesus começou dizendo, feliz é aquele, ou abençoado, ou bem-aventurado, aquele que é limpo de coração, ou seja, aquele que é puro de coração. Puro significa, também segundo o original, ser limpo, né? Mas descreve uma limpeza pela qual nós passamos no processo de santificação. Essa limpeza pela qual nós passamos, ela vem por o quê? Ela vem pela palavra de Deus. Nós somos limpos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que tira de nós toda a influência do pecado. Se a gente não vive, mas não é a palavra de Deus somente ouvida, né? O ouvir da palavra nos leva a aumentar a nossa fé, porque a fé é um dom espiritual. Então não tem ninguém que se possa imaginar, segundo a palavra de Deus, que possa ter fé como um dom natural. É preciso de ouvir da palavra de Deus, não é ouvir as coisas que tem aí pelo mundo. Ouvindo da palavra de Deus é que vem a nossa fé. E ouvindo, e a nossa fé aumentando, e a gente vivendo o que diz a palavra de Deus, aí sim a gente pode chegar a ser puros como Jesus é puro. Mas isso é um processo que leva toda a vida. Esse processo de santificação, esse processo que nos limpa, né, com o uso da palavra de Deus, da oração e da adoração, sobre o que nós vamos pregar no domingo que vem, é isso aí, é que nos leva a chegar ao ponto em que está escrito que no dia em que Jesus voltar, esse será o dia em que nós vamos ser apresentados ao Senhor da maneira que Ele quer nos ver. Porque nós ainda temos aquela impureza, nós estamos sempre sujeitos àquela situação de luta, aquela batalha entre a carne e o espírito. Não quer dizer que Deus está permitindo ou gostando da ideia do cara continuar sempre pecando da mesma forma, pecou e continua a pecar, vira uma pessoa cínica, né? Porque a pessoa
peca e continua pecando, não dá sinais de que o Espírito de Deus está trabalhando na vida dele ou dela. Por quê? Porque quando a gente se deixa levar para o Espírito de Deus transformar a nossa vida, a gente pode hoje estar contaminado por um pecado terrível, né? Aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Amanhã, aquilo dali, se você se der contas, você vai ver que aquilo, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus e vivendo segundo a palavra de Deus, você vai ver que aquilo dali já deixou de ser um hábito. Você pode ter um outro hábito ruim ou estar praticando um outro pecado, mas nós temos toda a vida para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, de maneira que o dia que nós formos apresentados ao Senhor, nós seremos apresentados a Ele, né, da maneira que Ele quer que a gente seja. Essa é a promessa. Então, o crente é espiritualmente limpo no momento da salvação. Mas tem gente que interpreta isso aí de uma maneira equivocada. Tem gente que interpreta o seguinte: desde que eu abri a minha boca e declarei me declarei que peço ao Senhor para tomar controle da minha vida, e me declarei ao Senhor, declarei o Senhor como meu Senhor e Salvador. Tem muita gente que pensa ou até diz isso, que basta abrir a boca que então nós já estamos salvos e com a nossa salvação nós estamos prontos. Não tem ninguém pronto. A salvação é o primeiro passo, como eu disse no início. E sendo o primeiro passo, o que acontece? A salvação permite que Deus veja a nós, porque está da maneira que Ele vê a nós é diferente da maneira que a gente vê uns aos outros. Por quê? Porque quem está em Cristo, ou seja, eu já dei essa ilustração antes, quem está envelopado em Cristo, quando Deus olha de lá do céu para nós, Ele nos vê em Cristo, ou seja, Ele vê a gente como o Filho dele, como se já estivéssemos prontos. Mas por quê? Porque a cobertura do Senhor, né, a maneira que Ele nos envolve por causa do amor dele, não permite, a partir do momento da salvação, não permite que Deus nos veja do jeito sujo que a gente estava. Mas a gente entrou no processo e aí aqui a gente está ainda se preparando. Aí naquele dia que nós formos encontrar o Senhor face a face para participar lá das bodas do Cordeiro, aí naquele dia nós estaremos totalmente puros, no sentido de que diz aqui, totalmente puros. Então, espiritualmente limpo, nós somos no momento da salvação. Mas isso, como eu falei, é só o início do processo. Agora, João, o evangelista João, ele diz na primeira carta que ele escreveu, 1 João 3, versículos 2 e 3, na tradução da NIV, diz o seguinte: o que ele diz ali? O que seremos ainda não nos foi dado a conhecer, mas sabemos que, quando Jesus aparecer, seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. O próprio apóstolo Paulo diz que a gente vê como que estivesse vendo ao Senhor por meio de uma lente. Por quê? Porque a nossa visão ainda é uma visão distorcida. Ninguém conhece a totalidade de Deus, né? A nossa limitação não permite que a gente veja o Senhor realmente da forma como Ele é. Uma prova disso é o seguinte: muita gente, e isso é muito comum de acontecer, a gente diz que vive pela fé, a gente tem fé. Quando acontece um problema muito sério, a primeira coisa que a gente sente é o quê? A gente se sente abalado. Ué, então onde é que está a minha fé? Se a minha fé é firme no Senhor, eu não deveria me abalar, porque o que importa não são as circunstâncias, o que importa é que eu estou em Cristo. E as promessas de Cristo para nós são muito grandes. A primeira promessa dele é o quê? É de que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida não é desgraça, mas tem muita gente que às vezes, quando a fé está abalada, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, a pessoa fica enfraquecida na fé. Mas aí a palavra de Deus também diz que quando nós não podemos nem orar,
Quem é que intercede por nós? O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos irreprimíveis. Exatamente. Então, o que acontece? Até no momento em que a gente está enfraquecido na nossa fé, o Espírito de Deus intercede por nós junto ao Senhor. E quem é o nosso intercessor junto ao Pai? É Jesus Cristo. Por quê? Porque está escrito que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele está lá intercedendo por nós. Então, todas as vezes que nós recorremos ao Senhor, Ele não está surdo, Ele está ouvindo. E Ele sabe da nossa fraqueza. Às vezes, não precisa nem de se abrir a boca, mas Ele sabe de tudo que está se passando conosco. Então, esse é o processo que nos levará ao dia em que nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, ver sem lente mais. Não vai ser mais necessário ver o Senhor de forma distorcida, né? Então, todo aquele que tem essa fé, a fé firme no Senhor, ele vive com alta expectativa. Ele se purifica, ele se limpa, né? Ou o Espírito Santo de Deus o limpa, assim como Jesus Cristo quer que a gente viva. A gente sendo limpo para naquele dia estarmos prontos. Então, quando nós estávamos estudando aqui na quarta-feira, a gente estava falando dessa alta expectativa que a gente tem. Enquanto tem uma porção de gente que está deprimido e está pensando nas coisas em forma de só coisas negativas, a gente, embora viva circunstâncias difíceis, mas a gente está sempre vivendo com alta expectativa. Então, quando nós somos purificados, nós nos tornamos mais como Jesus, né? Quanto mais nós o imitamos, mais nós estamos vivendo de acordo com o que Ele quer, a maneira que Ele quer que a gente viva. Então aí, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações e as nossas orações serão sempre diferentes. Veja só, geralmente a gente ora para pedir o quê? Senhor, me cura. Senhor, me arruma isso. Senhor, me dá um bom trabalho. Senhor, isso, Senhor, é aquilo. Mas a maneira que Ele quer e que é desejável da parte do Senhor para nós é que nós oremos para que seja cumprida a vontade dEle na nossa vida. A nossa oração deveria ser sempre, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. O próprio Jesus Cristo, como eu falei no domingo passado, né, quando Ele estava para ir para o Calvário, sabia o que Ele ia passar, estava lá no Monte das Oliveiras, na oração que Ele fez ao Pai, Ele sabia o que ia acontecer. Como é que Ele orou ao Pai? Senhor, se for da sua vontade, passa de mim este cálice. Então, essa é a maneira que agrada ao Senhor. A gente colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, em tudo, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, nas nossas ações. É difícil, mas não é impossível, porque está escrito também que tudo que é impossível ao homem é possível para quem? É possível para Deus. Então, quanto mais nós nos chegamos perto dele, nós sabemos que o dia da conclusão da nossa salvação, como está escrito lá em Apocalipse, no dia em que o Senhor voltar, todas aquelas promessas da salvação vão se cumprir lá na eternidade. Elas podem até se cumprir aqui parcialmente no que diz respeito ao cuidado do Senhor conosco, mas a grande promessa e a concretização final da nossa salvação vai ser aonde? Vai ser lá na eternidade. Então, isso é o propósito que Ele quer que nós sejamos puros de coração. E por que Ele quer que nós sejamos puros de coração? Aí vem a última parte desse versículo pequeno. Mas é um versículo pequeno, porém muito profundo. O que Ele diz? Porque eles verão a Deus. Com impureza no nosso coração, com a impureza do pecado, nós não veremos a Deus. Nós buscamos essa pureza, essa limpeza do ponto de vista espiritual na nossa vida, com vistas a
podermos naquele dia nós vermos Jesus face a face. Amém? Então, quem acredita nisso pode dizer amém? Amém. Amém. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa estação, espiritualmente falando, por essa estação extraordinária que é o Advento. Senhor, nós queremos ter alta expectativa em relação ao nosso futuro, não somente durante o Natal. Senhor, ajude-nos para que a gente entre o ano novo com uma atitude diferente, com uma maneira de pensar diferente e com o nosso compromisso em oração, com o nosso compromisso na leitura da sua palavra e do nosso compromisso de ouvir a sua palavra, de vir à igreja para te adorar. E com isso, quando nós estamos te adorando, nós também podemos aprender a sua palavra. Senhor, abençoa o teu povo aqui presente, abençoa os que hoje não estão, abençoa o teu povo em toda parte, Senhor. Abençoa o teu povo. Essa é a nossa petição e nós cremos, Senhor, que com a sua ajuda nós vamos entrar no ano novo, conservando essa alta expectativa do Natal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito bem. Então agora vamos exercitar aquele outro privilégio que nós temos,